Boa noite, pessoal. Meu nome é Tirzá e este é o este é o canal Café Russo ou Café com Rússia, porque na hora de fazer ali o, o canal, eu acabei colocando dois nomes. Mas o nome certo é Café Russo e depois eu vou consertar lá onde ficou Café com Rússia. Café com Rússia é legal também, né, gente? Mas café russo é mais assim, café russo. Em termos de publicidade, eu acho que este é o canal que vai bombar, de tantos que eu já tive. Bom, mas estou aqui, vamos ao que interessa, né? Sem delongas, para continuar falando um pouco aqui, é a parte 2 do narrador em Dostoiévski, em especial do narrador é, em Crime e Castigo, a primeira grande obra-prima de Dostoiévski e o primeiro grande personagem e talvez o seu personagem mais emblemático, né? O nosso herói Raskolnikov, o nosso herói malvado, né? Um assassino terrível. Enfim. Ah, você tá dando spoiler. Ah, gente, quem não conhece a história de Crime e Castigo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Para quem não leu, né? Nas primeiras páginas isso já fica claro. Mas voltando ao texto da professora maravilhosa, professora da USP, tradutora, tradutora renomada, né? Traduziu vários livros de Dostoiévski, professora Fátima Bianchi, que por ocasião dos 200 anos de comemoração do nascimento de Dostoiévski participou de uma mesa de teoria do romance. Quem quiser ver o original, né, está lá, e eu gostei tanto da palestra que acabei degravando. E o que é degravar, né, gente? É simplesmente repro, digitar, digamos assim, o texto todo falado da professora. E já fiz o primeiro vídeo do canal falando, começando com esse texto da professora Fátima, e sigo aqui. Eu acho que vai dar aí uns 3 vídeos pra gente começar esse super canal, né, já em altíssimo nível, né? Como eu disse aqui no outro vídeo, né, de apresentação, eu já tive vários canais, vários não, já tive 2. Tem um canal lá no TikTok, e senti a necessidade de criar um novo canal aqui do zero, porque lá o tempo é curto, é muito bom, mas assim, às vezes essa questão de ter que falar sobre assuntos tão densos como a obra de Dostoiévski, em tempos tão curtos como é na rede vizinha, me fez assim pensar que eu voltaria para as minhas origens, né? E o meu primeiro canal foi aqui no YouTube, era um canal que falava de outro assunto. O segundo canal era um canal, eu já tive um canal falando de filmes, eu já tive um canal falando de literatura, eu já tive um canal falando de séries, eu já tive um canal falando de dieta, mas aí eu zerei tudo, gente, e o Café Russo é o canal definitivo, eu tenho certeza disso. Então, seguindo aí com a questão do narrador em Dostoiévski, o narrador em Crime e Castigo, me baseando, praticamente reproduzindo aqui a palestra da professora Fátima Bianchi, que teve como base para o seu texto este livro aqui. Opa, levei um susto porque caiu todo o resto. Este livrinho aqui, maravilhoso, né, gente, do nosso genial Mikhail Bakhtin, Problemas da Obra de Dostoiévski. Tem muitos vídeos do Bakhtin aqui no YouTube, mas poucos vídeos que falam sobre esta obra especificamente, que é onde ele vai desenvolver a sua teoria acerca da obra de Dostoiévski e dizer que Dostoiévski foi o criador do romance polifônico, né?
Foi Bakhtin que criou essa terminologia e, como eu disse no outro vídeo, esse livro é um apanhado de vários teóricos e críticos da literatura que Bakhtin achou relevante. Então ele reúne esses estudos e ele problematiza esses estudos, essa crítica acerca da obra de Dostoiévski, e cria de forma muito original a sua teoria do romance polifônico, pegando emprestado um termo que é da música, né, gente? Polifônico, né? Várias vozes, né? Vários tons, enfim, que estão ali no mesmo nível, digamos assim, né? Mas vamos lá. Então, no vídeo passado eu dei essa introdução do texto, né, da professora Fátima, e paramos na parte em que Bakhtin diz que Dostoiévski, então, dá voz ao seu herói, dá voz ao próprio personagem. Então, pela primeira vez na história do romance, o personagem não está a serviço da ideologia do autor, da visão de mundo do autor, e sim o autor, o narrador, está em pé de igualdade com este herói, com este personagem. Por isso, essa multiplicidade de vozes que estão ali equivalentes dentro do discurso. Pode parecer uma coisa estranha, mas a gente estudando um pouquinho mais a fundo narradores e teoria de narrador, a gente, ou mesmo para aqueles, principalmente para aqueles que escrevem, isso é uma coisa que, se você ler com atenção, vai perceber que existe uma diferença muito grande aí desse tipo de narrador do século XIX monológico que nós falamos, né, anteriormente, para essa nova estrutura de romance que Dostoiévski apresenta. Bom, vamos para o texto aqui. Eu tenho o meu texto degravado, que é meu guia, né? Então eu vou lendo e comentando aqui com vocês. Eu percebi que no vídeo passado, lá já para o final, aquela coisa da correria, né? Não sei por que eu estava correndo tanto, já que eu estou no YouTube. E eu amo o YouTube que tem assim palestra de 2 horas, palestra de 1h30. Mas eu coloquei na minha cabeça que tem que ser 30 minutos. E aí no final eu corri ali falando do campo de visão. Mas, enfim, né? Só para retomar, né, a questão do campo de visão, a professora Fátima pontuou a questão do campo de visão, né? Por que Dostoiévski transgrediu? Por que o narrador de Dostoiévski transgride, né? Porque não é um narrador onisciente total, um Deus que sabe tudo, que já tem a história toda, né? Uma história que já aconteceu, em que ele sabe tudo, em que ele já ponderou, em que ele já selecionou aquilo que acha importante que seja narrado. Não, o narrador em Dostoiévski é um narrador em processo, né? E por que ele transgride? Porque ele dá a este narrador o poder de entrar no campo de visão integralmente do seu personagem. No caso do Crime e Castigo, do Raskolnikov. Então, é uma espécie de transgressão, porque isso não seria possível, já que o campo de visão é individual, é único, é de cada um. Mas toda vez que o narrador vai narrar, né, o seu personagem, ele tá dentro da cabeça do personagem? Não necessariamente, né, gente? Se a narração é distanciada, ela é uma narração de um fato objetivo, mas ela não vai ser uma narração em processo, em que o narrador está junto com as coisas e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, são coisas diferentes. Mas vamos lá, né?
Dostoiévski Dostoiévski não, Bakhtin também não, desculpa, gente, deixa eu me situar aqui porque foi de onde eu parei, tá? Agora o que ele diz é isso. A personagem para Dostoiévski não é uma terceira pessoa do discurso, um ele da forma tradicional, tá, gente? Ele, alguém de quem o autor vai falar alguma coisa, não é. Mas é uma segunda pessoa do discurso, é um tu. Ou seja, alguém com quem este autor ou este narrador fala, dialoga. Para o narrador de Dostoiévski, o herói, o personagem, ele é um tu, ele não é um ele. Um ele é alguém ausente, alguém distante que você vai contar uma história desse ele, né? É alguém que o narrador não vê, é alguém que não está no campo de visão do narrador, gente. No momento da enunciação. É o romance tradicional do século XIX. É esse ele. O romance em primeira pessoa, tudo bem, porque daí é um eu que enuncia e tá tudo certo. Agora, o narrador em Dostoiévski, em especial em Crime e Castigo, ele é um ele, mas que não é um ele. Não é um narrador distante, ele é um tu. E a gente vai perceber isso quando tá lendo a obra, né? A concepção de verossimilhança da época lá do século XIX, para os escritores, o ideal era um ele, todo certinho, como eu disse no outro vídeo. Era um ele, alguém sobre cujo passado o escritor tinha algo a contar. Mas Dostoiévski vai romper com isso, gente. Não vai ser esse ele. A narrativa vai ser a narrativa dos acontecimentos que estão ocorrendo no momento presente da enunciação. Quem já leu Crime e Castigo sabe disso. Tudo acontece ali e agora. E o narrador, ele vai estar colado com esse personagem. O narrador em Dostoiévski, ele vai introduzir na íntegra o campo de visão do personagem principal. Por quê? Porque esse personagem principal, ele vai ser o foco de todos os acontecimentos. Todos os fios da narrativa vão estar ligados, no caso de Crime e Castigo, ao Raskolnikov. Tudo que acontece vai ser do ponto de vista do Raskolnikov, que é apresentado por um narrador que, para conduzir essa narrativa, ele vai se colocar no mesmo nível do personagem, gente, e não acima dele, como era o corriqueiro típico do romance do século XIX. Mas aí a gente sabe que entra essa questão do campo de visão, né? Que não tem como um narrador em terceira pessoa, ele pode comportar uma imagem objetiva do personagem, né? Mas ele não tem como ser, a não ser que ele seja um narrador onisciente ou um narrador intruso, né? Que sabe tudo, que é como um Deus, não tem como ele ter no modelo tradicional do narrador em terceira pessoa essa proximidade.
E aí o que Dostoiévski faz, gente? Ele aproxima de tal forma esse narrador, mas é tão junto que você praticamente não sabe se você tá quem é narrador e quem é personagem. Isso tem um porquê, né? Dostoiévski, quando escreveu Crime e Castigo pela primeira vez, às vésperas de entregar a primeira parte, a primeira versão, o narrador era em primeira pessoa. Mas Dostoiévski, próximo de entregar, chegou à conclusão de que não poderia ter um narrador em primeira pessoa. E passou tudo para a terceira pessoa. E começou tudo, de certa forma, né? E aí, com esse narrador tão próximo, em terceira, né? Esse narrador, ele tá tão colado ao campo de visão de Raskolnikov que ele é um narrador neutro, né? Mas ele só consegue ter conhecimento das coisas a partir do momento que o próprio Raskolnikov vai tendo conhecimento. Diferente daquele narrador tradicional em terceira pessoa. Dostoiévski até comentou que o narrador dele não se afastava nem por um segundo do personagem, do Raskolnikov. Isso acho que foi comentado nos seus cadernos lá de notas, lá nos seus diários, né? De milhares de páginas, que nós não temos aqui no Brasil praticamente nada disso publicado, né? Esse narrador, ele é tão colado ao Raskolnikov que ele precisa, no caso, abrir mão da sua onisciência como narrador em terceira pessoa em relação aos outros personagens. E esse tipo de procedimento naquela época foi completamente novo, porque é isso que eu já falei. O narrador, ele só vai ter conhecimento das coisas através do próprio conhecimento do Raskolnikov, gente. Pode parecer que hoje isso é uma bobagem, mas na época foi muito inovador, muito mesmo. Foi um procedimento, assim, foi muito diferente, né? A perspectiva desse narrador acaba sendo também extremamente limitada, o que não é o caso de narradores em terceira pessoa de uma forma geral. Ela está subordinada exclusivamente ao campo de visão, no caso do Raskolnikov, né? Estamos pegando o exemplo aí de Crime e Castigo. Nada acontece à revelia do herói, deste personagem, né? Essa é uma postura altamente consciente por parte do narrador, porque ele tem plena consciência das limitações dele. Ele sabe que ele não pode dar conta de tudo. Aliás, com esse recurso técnico, Dostoiévski promove uma aproximação tão grande entre esses dois, ao ponto de que muitas vezes a gente não consegue de fato distinguir quem é a voz que está falando, se é o narrador ou se é o Raskolnikov, como eu já disse. O que Dostoiévski fez, principalmente no Crime e Castigo, foi mudar um eu pelo ele. Isso é falado pela professora Fátima, né, na fala dela, que eu degravei. Mas na biografia do Joseph Frank, ele comenta lá com mais minúcias, né, e detalhes, que essa passagem do narrador em primeira, que a narrativa estava em primeira pessoa para a terceira pessoa, não foi assim tão simples. Dostoiévski teve assim, né, um certo trabalho para conseguir fazer tudo isso. Aí a gente poderia se perguntar, bom, se esse narrador é tão colado
no Raskolnikov, né, no caso do personagem, por que Dostoiévski quis passar esse narrador de primeira para terceira pessoa? Por que já não deixou logo em primeira pessoa, né? Porque a narrativa, ela é conduzida no presente dos acontecimentos, no caso de Crime e Castigo. E as questões, se a gente vai lembrar, né, gente, o Raskolnikov, ele está completamente perturbado. Ele não seria um narrador confiável, né? Não teria como ele narrar em primeira pessoa, sendo que ele praticamente dissocia, ele vai ficando praticamente louco, né? Então, como que esse narrador poderia ser em primeira pessoa? Aí que é o pulo do gato do Dostoiévski, né? Aí a professora Fátima comenta de um outro crítico russo, né, que comenta que os heróis em Dostoiévski possuem uma independência, gente, uma liberdade interior excepcional, que permite que eles se revelem como personalidade. E aqui personalidade não significa o caráter, o tipo, o temperamento, né? Que eram os elementos de uma forma geral, que costumavam servir de objeto, né, para a representação na literatura anterior. O que Dostoiévski vai representar na obra é a autoconsciência do herói, o modo como ele próprio se vê e vê o mundo em volta dele. Isso é uma revolução copérnica, né? Mesmo no período da literatura gogoliana, que Dostoiévski, no começo da sua carreira, foi muito influenciado pelo Gogol, né? Em especial pela novela O Capote, né? Que era a história de um funcionário pobre. É um conto espetacular, para quem não leu, leiam, né? É um dos melhores contos já escritos, sabe, gente? O Capote é impressionante. E Dostoiévski, no seu primeiro romance Gente Pobre, ele tem do mesmo jeito de Gogol, ele tem um personagem que é o Djevutchkin, que também é um funcionário pobre. Só que, diferente do personagem de Gogol, né, que o narrador é um narrador muito elevado, que praticamente ali transforma o seu herói, o seu personagem em algo caricatural até. O narrador em Dostoiévski, no primeiro livro, na sua primeira publicação, Gente Pobre, esse narrador já é um narrador muito diferente, né? O livro é uma novela epistolar, né? É uma troca de correspondências entre o personagem Djevutchkin e a personagem, a mocinha Várvara, duas criaturas, né, humilhadas, ofendidas pela vida, muito pobres, e mais Dostoiévski, através desse artifício de se utilizar do romance epistolar, que de uma forma geral era muito utilizado na literatura, mas para uma troca de correspondência da nobreza e não dos funcionários, enfim, de pessoas de classe social inferior. Mas Dostoiévski utiliza esse tipo de artifício, né, de epistolar, né, da correspondência epistolar, para justamente poder dar voz já aos seus personagens, em especial de Djevutchkin, né? Então, esse funcionário pobre, diferente do funcionário do Capote, ele tem uma autoconsciência sobre si mesmo, o que isso não acontecia nos outros romances da época, né? Que as qualidades dos heróis ali, dos personagens,
já era tudo meio estático, né? A posição social, tipo social, o perfil espiritual, até mesmo a aparência externa. Mas na obra de Dostoiévski, já desde o início, isso vai entrar como essa situação do personagem, onde ele se encontra na escala social, enfim, a sua posição, tudo isso vai entrar como objeto de reflexão do próprio personagem, tá, gente? Esse elemento de autoconsciência, ele poderia entrar no romance do século XIX monológico como algo a mais, mas não como o principal, né? Dostoiévski ele é o próprio objeto da representação, é o que importa, é o cerne da sua obra, né? Essa autorreflexão, autoanálise dos seus personagens, né? Não é o autor que vai dizer o que o personagem pensa e o que o personagem, enfim, é o próprio personagem que está a cargo do próprio personagem dizer quem ele é, ou quem ele acha que ele é, ou que os outros pensam que ele é. Essa imagem de um personagem já acabado, isso não faz parte do universo dostoiévskiano. E por que, gente? Dostoiévski, se a gente for analisar a história de Dostoiévski, ele estava em luta com algumas das situações relativas à questão do capitalismo e da modernidade, né? E uma das coisas que ele já antevia era o caráter fragmentado do que seria a modernidade, né? No livro Notas de Inverno sobre Impressões de Verão e Memórias do Subsolo, ali você tem toda a verve do Dostoiévski comentando o que ele, o narrador, né, comentando o que ele pensa desta tal modernidade. Não que ele fosse contra a modernização, mas a modernização nos moldes capitalistas como estava ocorrendo, ele era sim contra, né? E aí ele, vendo que a sociedade estava se tornando cada vez mais fragmentada, ele percebeu que essa precariedade da nossa capacidade de percepção, ela não teria como ter mais narradores nos moldes do que haviam sido, do que estava sendo feito até então, né? Então ele promove uma mudança brusca nos princípios habituais de representação, porque ele não acreditava mais nessa forma de romance monológico, né? Para convencer o leitor da verdade que a obra literária encerra ao apresentar um único ponto de vista do autor. Isso não era possível para Dostoiévski. Em consequência disso, quando o Dostoiévski elimina essa distância que separa o narrador do seu objeto e leva os dois a se aproximarem o máximo possível, quando este representado, este herói, né, ele perde a sua coesão, ele pira, digamos assim, né, ele perde o caráter de algo, e ele perde o caráter de algo acabado, resolvido, que é dado pela distância épica, digamos assim, então esse mundo
perde a coesão, perde o caráter acabado e o próprio tecido da narrativa vai ser então fragmentado. A narrativa, o próprio texto vai ser fragmentado. Aí muita gente diz, né, que Dostoiévski tinha um texto, era negligente, era tudo ponta solta, o texto dele era caótico, né? Mas isso eram escolhas totalmente conscientes, né, gente? Então, nesse texto vão surgir fissuras, brechas profundas que vão permitir a exposição desse personagem, né, gente? Ao deixar a revelação do herói a cargo dele mesmo, né, toda a disparidade que há entre a aparência e a essência desse personagem, né, ou seja, aquilo que o personagem imagina que ele seja e aquilo que ele de fato é, vem à tona na obra, no romance. E isso em Crime e Castigo é magistral, né? Magistral. Porque esse personagem vai deixar de coincidir, as suas atitudes vão deixar de coincidir com aquilo que ele pensa que ele é, né? Então, não vai mais ser um ponto de vista fixo, estável. E a personagem passa a ser vista por ela própria, né? É ela que vai conduzir essa loucura toda desse caos. Para saber melhor sobre essa questão agora já me dirigindo para o final, né, de hoje, depois a gente continua, o vídeo 3. Quem não leu ainda a Teoria do Romance, do Lukács, é um grande livro, né? E ali ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o que é o romance moderno e a diferença do romance moderno, fragmentado, do épico, né? Da epopeia. Texto brilhante, tá, gente? Que complementa muito bem o livro do Bakhtin, né? Problema da obra de Dostoiévski. Então, assim, 2 livros para ter de cabeceira é A Teoria do Romance do Lukács e Problema da obra de Dostoiévski. Bom, então essa é a nossa contribuição de hoje. Acho que ainda vão ter mais 1 ou 2 vídeos, ou talvez 1, e a gente termina aí um pouco essa questão do narrador em Dostoiévski. Depois eu sigo com vocês na biografia do Joseph Frank, e aí eu vou escolhendo aqui os temas, o que eu vou falar, e para combinar lá com a outra rede, com o Tic-Tic. É isso aí, pessoal, segundo vídeo do Café Russo, que tá lá tudo escrito errado, Café com Rússia. Tchau, tchau e até a próxima.